O sermão de hoje é uma pergunta. E é essa pergunta que nós estamos vendo aí. Quem é Cristo para você e para mim? Esse sermão, eu vou trabalhar de duas formas. Primeira parte, nós vamos fazer uma viagem, como nós estivéssemos indo lá para os tempos bíblicos. E aí a gente precisa da história, a gente precisa da arqueologia, para que a gente possa fortalecer o nosso entendimento. Depois disso, nós iremos entrar na parte espiritual. O que Jesus quis ensinar aos discípulos para que hoje nós possamos ser um cristão diferente? Neste mundo que a gente vive tão complicado, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. A 17, né? Mas se der, a gente fecha com todos os versos, mas vou parar no 20. Nessa porção bíblica, Jesus fez alguns questionamentos aos discípulos sobre a sua identidade. Aí eu pergunto, será que Cristo não está fazendo esse mesmo questionamento para cada um de nós aqui hoje? Será que esse questionamento serviu só para os discípulos ou serve para hoje, para cada um de nós? Aqui essa porção trabalha a confissão de Pedro e diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos, né? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus perguntando, né? Que dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, a gente observa aqui que Jesus estava numa região. E aqui fala a região Cesareia de Filipe. Uma coisa interessante, eu e André, nós fomos fazer um curso lá em Israel, lá pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E é diferente quando a gente lê, quando você pisa no local. Aí o Rodrigo Silva, né, que era um dos professores que estavam conosco lá, ele falou o seguinte, que quando você está em loco, a Bíblia ela se torna tridimensional. E é verdade. Você consegue enxergar coisas que o texto não te mostra. Que o texto aqui não apresenta com relação à cultura, com relação a princípios, aos costumes locais. E a gente precisa entender um pouquinho tudo isso, para a gente entender por que Cristo levou os discípulos para Cesareia de Filipe. Primeiro eu tenho que conhecer que lugar é esse. Eu entendendo que lugar é esse, a gente vai entender a importância que Jesus estava querendo ensinar. E esse ensino para os discípulos serve para a gente hoje. Então, o que era Cesareia de Filipe? Primeiro, era uma região politeísta. O que é politeísmo? Adoração a vários deuses, né? Então, mas os discípulos sabiam disso, que aquela região era uma região politeísta. E os discípulos começaram a se perguntar na cabeça deles, né? A gente fica imaginando, porque quando você está lá, você consegue pensar o que eles poderiam ter pensado. Era uma região complicada.
E provavelmente os discípulos devem ter perguntado assim: o que Jesus está querendo fazer com a gente, levando a gente para esse lugar? Por que Jesus havia ali escolhido aquela rota tão incomum para os discípulos? Quem já ouviu falar em samaritano aqui? Todo mundo sabe a história do samaritano. O samaritano era amigo de judeu? Não. E lá, quando nós estivemos na área de Samaria, até hoje os samaritanos matam cordeiros. Até hoje. E eles dizem que Abraão ofereceu Isaac no Monte Gerizim. Assim, então, na cabeça deles, dos discípulos, aquela região era uma região incomum para o judeu ir. Era uma região excluída para o judeu, como Samaria, né? Mas era um local que todo religioso judeu ele evitava de ir, né? A gente, por exemplo, aqui na cidade tem locais que a gente não anda. Nós que somos cristãos, a gente evita de andar. É mais ou menos isso, né? Nós vamos contextualizar agora o que ocorria lá em Cesareia de Filipe, para a gente saber por que essa região era a região excluída por religioso judeu, né? Agora a gente primeiro tem que saber aonde ficava Cesareia de Filipe. Vocês estão vendo o mapa aí, é meio ruim, pequeno, mas a gente tem que tentar enxergar. Está aqui Cesareia de Filipe, essa bolinha vermelha aqui, né? Cesareia de Filipe, vocês estão vendo aí, ele fica ali na região da Galileia. Essa aqui é uma região da Galileia, tá certo? Eles saíram de Betsaída, eles estavam em Betsaída e foram para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica mais ou menos de Cesareia de Betsaída, mais ou menos 50 quilômetros. Então, nós temos aqui a região da Galileia, tá certo? Eles estavam aqui em Betsaída e essa distância, mais ou menos, para Cesareia de Filipe, dava mais ou menos 50 quilômetros. Que fica também mais ou menos 150 quilômetros de Jerusalém, tá? E 90 quilômetros ali de Damasco, só para a gente se situar. Não fazia sentido para Jesus, para alguns ali, né, para os discípulos, Jesus levar eles para esse local. Não fazia sentido na cabeça deles. É a mesma coisa eu chegar aqui e levar vocês para o terreiro de Ubanda. É a mesma coisa eu queria levar vocês para lá. Vocês iam gostar de levar vocês lá? Hoje eu vou pregar o sermão da igreja daqui de Alta Floresta. Vai ser lá no terreiro de Ubanda. Vocês iam achar estranho? Com certeza. Então, para os discípulos, na cabeça deles, era totalmente irracional ir para essa região. O que Jesus quer levar a gente para lá? Vocês estão entendendo um conflito que tinha na cabeça dos discípulos? Então, qual seria o propósito? Vocês estão vendo aí uma caverna, não estão vendo um círculo amarelo? A imagem não está muito boa não, mas isso aqui é um sítio arqueológico que abrigava a antiga cidade de Cesareia de Filipe. Ali, essa região, esse local da caverna, era uma fonte de água, era uma das fontes, né? E era conhecida como, que forma o Rio Jordão. E é uma fonte conhecida como Banhas, tá? Que é uma das fontes que faz ali a nascente do Rio Jordão. Aí tem uma que fica no Monte Hermon, 3 nascentes que ficam ali no Monte Hermon, que forma ali o Rio Jordão, depois forma ali o Mar da Galileia, e depois vai formar o Mar Morto. Quando você chega nessa caverna aí, quando você, na entrada da caverna, você encontra esse altar. Um altar de pedra, que tem lá até hoje, né? O nome Banhas, a gente tem que entender, por que Banhas, né? Que vem na palavra, para a gente poder compreender, fânium, ou pânias. Opa, para onde isso está me levando? Ele remete a um Deus. Esse Deus aqui que eu vou colocar para vocês. Vocês estão enxergando ele aí? Tocando uma flauta e 2 dançando.
Vocês estão vendo? Esse é o famoso Deus Pan. Deus Pan. Ele é um Deus grego. É um Deus dos bosques, um Deus dos pastores e Deus dos rebanhos. E geralmente ele tem um formato, ele tem parte humana, e vocês podem ver que ele também tem uma parte de bode, perna de bode, né? Tem chifres, orelhas de bode. Então as características físicas dele é essa. Trazendo em suas mãos o quê? Ele sempre vai aparecer com uma flauta, que costumava tocar para os animais da floresta. Também era considerado como um deus andarilho, que ele andava pelas florestas, né? Ele vagava ali pelas florestas, também em montanhas e vales. Então, ele também, esse Deus, ele gostava de diversão, tanto que ele tinha uma flauta, a flauta dele era para dançar, né? Festa. E ele gostava de dançar com ninfas nos bosques, mulheres, virgens, né? Ele gostava. Isso é a tradição grega desse Deus. Por isso as pessoas tinham o quê? Medo dele. Era difícil uma pessoa querer entrar num vale ou numa floresta sozinho. Porque poderia, o que achava que encontrar o Deus Pan nesse caminho. Principalmente quando tinha que atravessar, como eu falei, né? Bem, continuando aqui na caverna, nesse local, essa caverna era conhecida como Gruta de Pan. Então a gente já sabe que Deus Pan é um deus grego. E aquela ali era considerada a gruta dele. Lembra que tinha um altar lá? Quer dizer, tem, né? Então ele estava sendo associado, essa gruta, como um portal do inferno. A gruta era associada como portal do inferno. E as pessoas faziam culto ali ao deus Pan e ao deus Baal nesse local. Agora, por que eles faziam culto a deus Baal se aquela caverna era considerada do deus Pan? Eles acreditavam, os pagãos, que o deus Baal, ele entrava e saía dos mundos dos mortos através dessa caverna. Então ele partia das águas que ficavam ali debaixo da gruta do deus Pan. Na gruta eram realizados sacrifícios contínuos de bodes e cabras. E os pagãos levavam bodes e cabras para sacrificar naquela entrada da gruta. Banha se tornou, essa região aí, de Cesareia de Filipe, se tornou como o maior centro de paganismo daquela época. Maior centro de paganismo. Agora, na época romana, porque, lógico, que Deus Pan é um deus grego, só que quem que dominava a região? Os romanos. Então, na época romana, não só existia essa caverna aí, do deus Pan. Veja agora o local como que ele é. Isso aqui é uma imagem feita por arqueólogos, para a gente entender como funcionava Cesareia de Filipe ali na região de Banhas. Vocês estão vendo aqui a região? Vocês estão vendo aqui a região. Então, essa aqui seria mais ou menos a realidade como era na época de Cristo. E vocês estão vendo ali que tem vários templos. E um dos templos que tem ali, que é na seta vermelha, vocês estão vendo grande ali, o templo grande, era um templo voltado, sabe para quem? César Augusto. César Augusto, ele se considerava Deus. Vocês sabem da história romana. Então, o romano, ele se considerava Deus. Fizeram um templo para as pessoas irem lá adorar César Augusto. E o interessante é que esse templo foi construído na entrada da gruta de Deus Pan.
Se vocês observarem aqui, a gruta fica bem aqui atrás, ó. Na frente, colado à gruta, foi construído esse templo ao imperador romano. E também nós tínhamos ali, na seta azul, se vocês estão vendo, o templo de Zeus. Quem era Zeus? Zeus era o pai dos deuses de Olímpio, né? Dos deuses Olímpio. E também na seta amarela, vocês vão ter ali o templo da deusa Nemesis, que era uma deusa da vingança. Também foi construído ali um local que fica bem aqui, ó, na seta verde, conhecido como bodes dançantes. Esse local de banhos que a gente está observando aí, ficava lotado de peregrino pagão. Então Cesareia de Filipe era uma região, que vocês estão vendo ali, de paganismo. Ali era uma região de peregrinação. Então vocês estão vendo que era uma região que tinha templo para o imperador romano, templo para o deus Olimpo, Deus para a deusa da justiça, local para os bodes dançantes. Isso era o local de Cesareia de Filipe. Por isso que os discípulos não acharam lógica de Jesus levar eles para ali. Jesus está doido. Será? E o local, ele tinha alguns nichos, algumas cavidades. Essas cavidades aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Sabe para que serve isso aí? Para colocar imagem. Tinha várias imagens aí. Então, esses nichos, essas cavidades nas pedras. E foi encontrado nos nichos, pelos arqueólogos, inscrição grega, dizendo o seguinte: Pan e suas ninfas rodam este lugar. Outro dizer que foi encontrado lá, os sacerdotes de Pan. Então foram encontrar no local muitas moedas também. Vamos ver algumas aqui. Vocês estão vendo essa moeda aí? Não dá para enxergar mais ou menos, mas acho que dá para ver, né? Aqui, ó, Deus Pan com a flauta dele na mão. A outra moeda, vocês vão ver aí, Pan encostado aqui, ó, numa árvore, tocando a flauta para os animais. Aqui vocês estão vendo uma moeda de Deus Pan na entrada da caverna. E ali você vê inscrições da moeda, essas inscrições escritas Cesareia de Pan. Então o profeta Isaías, ele havia profetizado que Jesus ia fazer isso. Ia lá em Cesareia de Filipe. Vocês querem ver? Vamos para Isaías 9. Marca aí, deixa marcado aí, Mateus. Isaías 9. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Amém? Isaías 9, versos 1 e 2. Isaías fala aqui que o Messias, ele iria para essa região, Cesareia de Filipe. Então, como a região era muito paganizada, olha o que Isaías disse. Acharam, amém? Amém. 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuar a obscuridade. O que é obscuridade? Trevas. Deus, nos primeiros tempos, tornou-se desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essa região aí. Baseado nesse texto que a gente viu, a gente pode ter uma visão melhor como era a cidade de Cesareia de Filipe. Vocês concordam agora comigo? Depois que a gente vê essa passagem rápida, a gente conheceu a história, como era Cesareia de Filipe? Ok. Então, no meio dessa confusão de templos que Cesareia de Filipe ficava, então qual era a confusão que a gente vivia lá de templo? Baal, Pan, César, Augusto César, Deus Olimpo e etc. Jesus fez a pergunta. Ele fez essa pergunta aqui, no verso 13.
quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele levou o discípulo, olha para a região. E eles com medo lá, quem diz o povo que eu sou? Que é o Filho do Homem. Aí volta lá para Mateus, os discípulos responderam no verso 14, que diz assim: uns dizem João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus faz outra pergunta. Mas vós, continuou Jesus, que dizes que eu sou? E aí, o que Jesus quis dizer com essa pergunta foi o seguinte, os discípulos: vocês, vendo tudo isso que está aqui, e ouvindo o que as pessoas dizem de mim, que estão andando comigo já há um tempo, que me conhecem, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, né? No verso 16, eu coloquei no slide aí. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando que Jesus deve ter sorrido para Pedro. Meu filho. Olhou nos olhos de Pedro. E aí ele fala o seguinte, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Nós aprendemos duas coisas importantes com esse ensinamento de Cristo. Duas coisas nessa passagem. Primeiro ponto, vou colocar aí para vocês: todo o universo reconhece Jesus como Deus. Todo o universo. Essa revelação ocorre através de quem? De quem? De cada um de vocês e de mim, dos indivíduos. Nós, como cristãos, nós temos que ter essa revelação nítida de Jesus na nossa mente. Eu não tinha. Eu nem conhecia Cristo. E eu falo que existe 3 tipos de cristão: o que boia, o que dá um mergulhinho de 1 metro, já quer subir para respirar, volta para a superfície, e aquele que mergulha em águas profundas. Que tipo de cristão é esse? O que boia é aquele que vem aqui, ouve a palavra, sai do mesmo jeito que entrou. Fica boiando, estuda, cumpri meu papel. O que mergulha em águas rasas é aquele que vem, ouve, estuda e busca conhecer. Sai daqui diferente, mas durante a semana o mundo engole ele. Ele esquece. E o que mergulha em águas profundas é aquele que, quem já mergulhou em profundidade sabe o que eu estou falando, porque eu já mergulhei. Quanto mais você mergulha, mais você vê coisas tão lindas que você não quer voltar. E se você não se preocupar com o marcador de tempo, tanto do oxigênio como do tempo, você vai morrer. Porque você, dependendo da profundidade, você tem que fazer paradas para descompressão, senão cria embolia. Então o mundo é tão perfeito dentro do mar, tão maravilhoso, que você só vê, você não fala, você não ouve. Só vê. Você fica maravilhado com a obra de arte de Deus. Esse é aquele cristão que quanto mais conhece a palavra de Deus, mais ele se apaixona e mais busca conhecer quem é Cristo. Porque quanto mais eu me aproximo dele, mais ele me leva para um lado da santificação. E santificação, você sabe muito bem, não é fácil. Santificação, processo de santificação, é você lutar com você mesmo todo momento. Contra as suas debilidades, contra a tua fraqueza, contra os teus vícios, contra os teus medos, contra os teus traumas, contra os teus desejos carnais. Não é fácil carregar a cruz.
Esse é o que mergulha em água profunda. Ele vem aqui, sai daqui e se torna luz no mundo. Então, quando os cristãos, nós, tivermos essa convicção, revelação de quem é Cristo verdadeiramente, agora, para eu ter isso, eu tenho que conhecer Ele. Eu tenho que conhecer o ensino dele, eu tenho que entender o que ele quer nos ensinar para solidificar a minha fé. Aí sim você vai construir tua casa sobre a rocha. Quem é a casa? Nós. Você é uma casa. E se você solidifica na palavra, que é a rocha, que é Cristo, você não cai nesse mundo que a gente vive. Então, para isso a gente precisa ter um encontro com Jesus, verdadeiramente. Nós precisamos ter uma experiência com Ele, verdadeiramente, e não superficial. Eu nunca vi relacionamento humano dar certo, ter solidez se as pessoas não se conhecem. Eu estou casado com o André há 22 anos. Imagine se a gente não tivesse um relacionamento sólido. Nós estaríamos casados há 22 anos? Hoje o casamento é o seguinte: a gente fica, se der certo a gente continua, senão a gente acaba. Virou banalidade um relacionamento. Será que com Deus é assim também? Porque se eu me relaciono com André é o que para mim? Imagem e semelhança de Deus. Então o amor, a felicidade, não é para mim, é eu que tenho que fazer ela feliz. Se ela está feliz, aí eu faço meu papel, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus não falou ame a ti mesmo e o próximo, ele falou assim? Ele falou o contrário, ama o próximo como a ti mesmo. Para eu amar o próximo, eu tenho que tornar o próximo feliz. Porque se eu torno ele feliz, com certeza eu vou ser feliz. Um exemplo simples. Então, isso vai nos dar tranquilidade. Quando você busca um relacionamento e uma experiência profunda com ele, vai te dar tranquilidade. E quando Jesus nos perguntava o seguinte para cada um: e você, o que diz que eu sou? Aí você vai saber quem ele é. Você vai responder com clareza e com convicção. Tá? Se a gente buscar essa intimidade verdadeira com ele, eu vou repetir: intimidade se baseia em relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento sólido, a intimidade não é sólida. Ela é frágil. Ela se quebra. Agora, se eu tenho um relacionamento sólido, com uma intimidade, com base, é difícil o nosso casamento acabar. E com Deus. Vocês têm aqui os mandamentos. Primeiro, tábua é o quê? Relacionamento de quem? O homem, um criador. Relacionamento. Intimidade. E os outros? Segunda tábua, relacionamento humano. Homem com homem. Tudo o mistério se chama relacionamento. Então, se nós tivermos essa intimidade, esse relacionamento com propriedade, nós vamos responder sem medo: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Eu tenho intimidade contigo. Nós somos pequenos cristos. Nós devemos ser, né? Por isso que cristão é o quê? Testemunha de quem? De quem? Se eu digo cristão, sou testemunha de Cristo. Eu não sou o islâmico, Alá. Não, eu sou cristão, não sou budista. É cristão. Se eu sou cristão, eu tenho que conhecer quem é meu líder. Cristo. Aí eu pergunto: será que eu conheço o meu líder? Será que para eu poder seguir ele, eu não tenho que entender quem ele é para que eu possa ter Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Para você seguir o caminho, você tem que saber quem ele é. E ele diz bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que verdade? Ele é a verdade. A palavra é a verdade. O universo é a verdade. Você não pode dizer que não conhece ele. Ele fala para nós de duas maneiras. Tem 2 livros que Deus deixou para a gente.
A Bíblia e a natureza. Você olhar um beija-flor voando, a perfeição do voo de um beija-flor, a tecnologia humana não consegue fazer um helicóptero que faz as manobras que um beija-flor faz. Só para você ver a perfeição que é Deus. O elefante, ele come na África. Vocês têm uma bebidazinha que o pessoal compra na Bolívia aqui, de chocolate, como é o nome? Marula. Se você beber marula, o que vai acontecer? Vai ficar bêbado. Você sabia que o elefante come marula na África? Mas o elefante... Alguém já viu o elefante bêbado? Vocês já viram o elefante bêbado? Sabe por quê? Deus é tão perfeito que a estrutura do elefante, dentro do estômago, ele tem enzimas que eliminam a acidez e o álcool da marula. Só o Criador. A girafa com aquele pescoço gigantesco. Vocês já pararam para pensar naquela obra de arte que Deus nos deu? Da girafa? Eu poderia aqui falar 1000 coisas para vocês aqui, para a gente ver quem é o nosso Criador. Então agora nós chegamos a dizer tudo isso e precisamos ter contato e intimidade com Ele. Agora, para eu ter contato e intimidade, eu tenho que conhecer. Não tem como Vocês estão quanto tempo? São casados? Quanto tempo casados? 5 meses. Quanto tempo vocês ficaram em um relacionamento antes de casar? 2 anos. Será que vocês ficassem uma semana iam casar? Você precisa de relacionamento, gente. E para aí que está o mistério, o mistério do relacionamento. Quanto mais eu conheço a pessoa que eu me relaciono, mais o que vai acontecer comigo? Mais confiança eu vou ter. E quando você tem um relacionamento sólido entre amar ao próximo como a ti mesmo, um relacionamento sólido, amar a Deus como todas as coisas, vocês vão envelhecer juntos. E se possível vão se encontrar no céu. Se ele não voltar antes, né? Então o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a resposta que daremos à pergunta de Jesus será espiritual e não humana. Tanto que Jesus falou para Simão Pedro: o que você diz não é carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Nós somos limitados. Nada é por nós. É Ele que faz por nós, se você permitir. Então, a resposta que nós vamos dar para essa pergunta de Jesus, ela é espiritual. Tá certo? Não é uma resposta que a gente obtém lendo, participando de sermão. Então, aqui nós temos 2 opções de escolha para a nossa vida: negar Jesus como Deus, não querer conhecer Ele, viver superficialmente, de fachada, e se prostrar perante Ele e dizer o seguinte: Tu és meu Deus, Filho do Deus vivo, o meu Senhor, porque eu aprendi a lição. E eu agradeço Ele todo dia, pela transformação que Ele fez na minha vida, na vida da André. E não me arrependo. Infelizmente hoje muitos cristãos estão se transformando em Jesus, em um grande, olha assim, filósofo, profeta, administrador, marqueteiro espiritual. Tem uma pesquisa que foi feita, onde as pessoas dizem o seguinte, que Silvio Santos, está aparecendo aí? É mais admirado que Jesus Cristo, diz a pesquisa. E a pesquisa, também nessa pesquisa, Jesus aparece em 6º lugar. Olha quem está na frente dele. O empresário Eike Batista foi preso. Ex-jogador Ronaldo, cheio de escândalo na vida dele. Piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, morreu. Pacifista indiano e Gandhi e Pelé estão na frente de Jesus na pesquisa. E eu gostaria de ler uma carta que foi registrada nesse livro aqui,
da Unácio, vocês podem até encontrar na internet, PDF, que fala o incomparável Jesus Cristo. E eu queria trazer para vocês quem é Cristo. Isso me impactou. Diz assim: um autor anônimo do século XIX escreveu uma belíssima página sobre Jesus Cristo, sob o título Uma Vida Solitária, que desde então tem capturado a atenção de pessoas em muitas partes do mundo. Diz assim: ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpinteria até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuía uma casa. Ele nunca cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais do que 150 quilômetros do lugar onde nascera. Não fez qualquer uma dasquelas coisas que usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos, quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue a seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz, entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado, pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram impacto sobre a vida dos homens nesse planeta, como esta única vida solitária, chamada Jesus Cristo. Bonito, né? E C.S. Lewis diz o seguinte: você pode querer calá-lo, Jesus, por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo, como um demônio. Ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. E C.S. Lewis fez isso. Então, baseado nesse texto, eu faço as seguintes perguntas para todos nós aqui hoje. Quem é Cristo então para você? Você conhece ele verdadeiramente ou superficialmente? Você quer se tornar luz no mundo? Ou você só quer viver de aparência? O que as pessoas dizem que ele é? E o que você, quando as pessoas dizem, o que você diz dele? Deus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunha. Você não precisa pregar no púlpito. A tua vida é uma pregação. Como você se comporta no trabalho, como você se comporta na família, como você se comporta na vizinhança, como você se comporta na igreja. Isso é a tua Bíblia. Isso é o teu testemunho. Quem aqui já vivenciou um momento em que a pessoa te diz assim: meu irmão, minha irmã, como é bom estar do teu lado. Eu me sinto tão bem do teu lado. Você me dá tanta felicidade. Alguém já vivenciou isso? E às vezes a gente não entende, né? Mas é o Espírito Santo trabalhando em você, fazendo com que você se torne luz para outras pessoas. Então a visão que a gente tem no Apocalipse é essa aí. Seres que adoram o Cordeiro, que são eles: 4 seres viventes, 24 anciãos, muitos anjos, milhares e milhares de anjos, grande multidão, tribo, língua, povo, nação, toda criatura no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo neles adoram ao Senhor. Esse é o Jesus da visão que a gente tem em Apocalipse, que é a visão para aqueles que forem considerados justos irão ver.
E eu peço a Ele todo dia, para que Ele me dê sabedoria, me dê força, como Ele disse para Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo. E eu peço para Ele todo dia, para Ele me dar força, para eu não cair nas minhas tentações, nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, nos meus vícios e nos meus desejos carnais. Porque o mundo, ele te destrói. Baixa, Satanás, ele sabe disso. Ele só dá um gatilho, aí você perde, sai do rumo. Aquele que tira esse é o Jesus que tira o rolo da mão de Deus e começa uma cadeia de adoração dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Perguntas que podem surgir aqui do livro, que todo mundo sabe. Que livro é esse? Que ele tirou, né? Quem foi ele que pegou esse livro? Por que ele está na mão de quem está no trono? Por que só o Cordeiro pode pegá-lo? Por que o Cordeiro parece que está morto? Por que esse Cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos? Por que existe harpa e incenso naquelas taças? O que tudo isso tem a ver comigo e com cada um de vocês? O Provérbios 2:21 ele diz: pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Jesus nos diz que dará terra aos justos. Só que Satanás roubou essa terra. Jesus entra como um cordeiro, como tivesse sido morto. Ele entra com 7 olhos e 7 chifres. O que significa isso? Olho significa plenitude, de sabedoria, que pode ver todo o conhecimento, que a gente pode ver todo o conhecimento nele. Ele não é apenas um cordeiro morto, o leão da tribo de Judá. Ele entra na história para poder resgatar e salvar cada um de nós. E os chifres significa poder e autoridade. Cristo tem 7 chifres. Ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra e todo o universo. E Abacuque diz: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali estava velado o seu poder. Está velado o seu poder. Pessoal, Jesus invade a nossa história com o propósito de salvar a mim e você. Nós estávamos sem referência e hoje nós temos uma referência. Ele é o nosso farol, Ele é o nosso porto seguro, e Ele deu 10 leis para que nós possamos permanecer firmes no caminho dele, que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente possa, através dos mandamentos, olhar para Ele e, por amor a Ele, fazer o que o mandamento diz, porque é o mandamento que vai nos conduzir firme no prumo. E o texto do Apocalipse nos diz: e entoava um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem da toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso, pessoal, todos nós iremos fazer isso que vocês estão vendo na imagem. O que vocês estão vendo na imagem? Adoração. E hoje Satanás sabe que tem duas coisinhas que ele nos pega: 7º dia e o que? Adoração ao Deus Criador. Essas 2 coisinhas é que faz a gente se distanciar deles, esse engano, e a gente aprendeu isso. Então todos nós vamos se prostrar perante Ele, todos nós. Mesma coisa dos 4 seres vivos, os anciãos que a gente viu lá em Apocalipse. Jesus é muito mais do que filósofo, é muito mais que profeta, é muito mais que administrador e é muito mais que marqueteiro. Toda a criação adora Jesus, toda vai adorar e tem que adorar. Agora eu pergunto então para vocês: quem é Cristo? E eu coloquei aqui algumas, para que a gente saiba quem Ele é, que está na Sagrada Escritura. Cristo, o Deus encarnado, Cristo o Messias, Cristo a semente prometida,
Cristo, Santo de Israel, Cristo, a consolação do povo, Cristo, servo do Senhor, Cristo, bom pastor, Cristo, a luz do mundo, Cristo, a água e o pão da vida, Cristo, a estrela da manhã, Cristo, o desejo de todas as nações, Cristo, Pai de toda a eternidade, Cristo, príncipe da paz, Cristo, Deus forte e conselheiro, Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a porta, a rocha, a pedra e a verdade. Esse é o Cristo. A gente poderia passar um tempão aqui falando quem Ele é, só buscando na Sagrada Escritura a definição de quem Ele é. Então eu pergunto a todos aqui, e que cada um de vocês e eu dizemos quem Ele é? Ele fez essa pergunta para os discípulos. E Ele está fazendo a pergunta agora para você e para mim. O que dizeis que eu sou? Nós temos dois caminhos, baseado nessa pergunta. De você dizer e viver a sua vida como Jesus nunca existiu, ou pedir a revelação do Espírito Santo para te mostrar quem Jesus é na tua vida, com mais propriedade, com mais profundidade e com mais realidade. Por isso que nós temos que ter um culto racional. Nós temos que sair daqui lúcido do que nós ouvimos e que essa mensagem possa transformar a tua mente e teu coração. E você saia por aquela porta diferente da forma que você entrou hoje aqui. Então, que todos nós possamos postar e dizer, encerrando: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Deus. E eu queria encerrar só com essa frase: você e eu somos filhos dele. Nunca tire isso da sua cabeça. Nunca. Então eu faço um apelo aqui para vocês. Eu, quando tomei a decisão de querer conhecer Cristo verdadeiramente, eu me abdiquei de muitas coisas para poder saber quem Ele é. Viajamos lugares distantes para conhecer quem Ele é. Estamos terminando uma pós-graduação de História e Arqueologia do Oriente Médio e Próximo, para conhecer quem Ele é, pela Unasp, em Engenheiro Coelho. Nós fizemos 3 congressos internacionais de arqueologia bíblica, para conhecer quem Ele é. Fizemos filosofia, para entender quem é um homem, quem eu sou, por que eu estou aqui. Procurei na teologia conhecer quem é Deus. Pessoal, você pode buscar em tudo isso, humano, mas o verdadeiro Deus você vai encontrar aqui. Eu estudei vários filósofos, teólogos, mas foi nesse livro que eu encontrei o verdadeiro Deus, que mudou minha vida e a vida da Andréia. Me abdiquei muitas coisas na minha vida. Eu tive que fazer uma escolha: ficar com Ele ou ficar longe dele. A decisão é tua. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nunca vai te obrigar a fazer nada, mas Ele te dá conselhos neste manual da vida humana, para você conhecer quem Ele é, para você conhecer quem você é, para conhecer qual é o seu propósito aqui, e para você conhecer para onde você vai, se você quiser. Cristo, quando levou os discípulos para Cesareia de Filipe, Ele teve um único propósito: mostrar quem Ele é e fazer com que cada um que serve para hoje, para cada um de nós, espelharmos nele, se fortalecermos nele, porque o mundo que a gente vive é uma Cesareia de Filipe, é uma confusão, a Babilônia espiritual.
E se nós não formos fiéis, temerosos, dignos de conhecer quem Ele é, a gente nunca vai conseguir vencer essa Babilônia. Não no sentido de mudar o mundo, mas no sentido de começar a mudar a tua vida. E mudando a tua vida, você muda da tua família. Mudando da tua família, você muda da igreja. Mudando da igreja, você muda o bairro. Mudando do bairro, muda a cidade. E a cidade, o país. E o país, o universo que Deus tanto quer.